Boa noite, meus irmãos. E nós aqui vamos dar então continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina das últimas coisas. Se você tem acompanhado esse curso, você vai lembrar que nas duas últimas aulas estudamos aqui no templo sobre o estado intermediário, que é para onde vão imediatamente as almas daquelas pessoas que morrem. E na última aula estudamos sobre a ressurreição do corpo, que cronologicamente seria o que vai acontecer depois. Depois que você morre, que você vai para aquilo que a teologia chama de o estado intermediário, você vai aguardar então a ressurreição do corpo. Esses dois assuntos, portanto, concentram aquilo que se chama de escatologia individual, ou seja, são as últimas coisas em relação ao indivíduo pessoalmente. Agora, quando a gente pensa numa escatologia de uma forma mais ampla, a gente está pensando não no que vai acontecer comigo depois, mas naquilo que vai acontecer com o mundo. É por isso que muita gente fala sobre o fim do mundo, ou seja, é de uma perspectiva coletiva e não meramente individual. E eu acredito que um dos maiores erros, uma das maiores falhas de nós evangélicos, quando pensamos na doutrina das últimas coisas, é que nós quase sempre estamos pensando em alguns personagens específicos, ou estamos pensando quase sempre em alguns eventos específicos. Então, os crentes querem saber como vai ser o arrebatamento, os crentes querem saber como vai ser o milênio, o que é inferno, como vai ser o céu, ou às vezes estão pensando em personagens, quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o dragão, quem é isso, quem é aquilo outro. E às vezes a gente se perde tanto nessas coisas que a gente deixa de ter uma ideia do todo. Deixamos de levar em consideração para onde que Deus está conduzindo essa história toda, no seu aspecto mais amplo, e não apenas em detalhes, pequenos, que tanto chamam a atenção de nós evangélicos. Por causa disso, julgamos importantíssimo, antes da gente entrar numa escatologia mais assim, em geral, ou para entrar numa escatologia geral, tratarmos aqui do assunto o reino de Deus. Porque a doutrina das últimas coisas trata tão somente da consumação do reino de Deus. Então, quando você pensar em eventos do fim, personagens do fim, por favor, não perca de vista o reino de Deus chegando à sua consumação. Isso é o mais importante. Isso é o que deve nortear a nossa mente, até mesmo para nós não cairmos em erros. Erros do tipo, eu não sei se vocês já viram alguns grupos dispensacionalistas, especialmente grupos ligados àquela organização intitulada Chamada da Meia-Noite. Normalmente, eles estão sempre tão presos a detalhes específicos, que às vezes eu tenho a impressão que eles estão esquecendo o mais importante, Cristo e o seu reino. Portanto, eu acredito que essa aula pode ser útil para você. Eu já contei essa história antes, mas eu vou me arriscar a contá-la de novo. Eu tinha uns 16 anos, estava participando de um evento sobre educação cristã. Nessa época eu já estava envolvido com isso. E era um evento maravilhoso, estávamos ali por alguns dias falando sobre escola bíblica, didática, ensino, aprendizagem, toda essa coisa que faz a cabeça de quem gosta de ensinar. E no final daquele evento, houve 5 minutos para que pessoas fizessem perguntas. Obviamente, esperava-se que fosse pergunta sobre esse tema. E um irmãozinho se levantou e perguntou: pastor, eu queria saber o que é o reino de Deus. E eu confesso que naquele momento eu pequei. Eu falei, meu Deus, que homem tão besta.
Será que ele não está vendo que aqui é um evento sobre educação cristã? O assunto aqui é didática, ensino. Como é que esse homem vem para um evento como esse perguntar o que é o reino de Deus? Na minha cabeça, aquela pergunta dele não tinha nada a ver. Bem, passado todos esses anos, eu acho que essa é uma das perguntas que tem mais a ver para qualquer hora, a todo tempo. É pertinente que nós, crentes, nos perguntemos acerca de o que é o reino de Deus. Afinal de contas, esse é um tema recorrente na Bíblia o tempo todo. Se você, por exemplo, já leu os evangelhos, você vai ver que o tempo todo Jesus está falando sobre o reino de Deus. A gente vai ver isso aqui detalhadamente. E esse é um assunto não apenas de Cristo, mas esse é um assunto da Bíblia como um todo. Normalmente, se você pergunta para um crente qual é o assunto da Bíblia, qual é o assunto dominante, o assunto central da Bíblia, se ele for mais esperto um pouquinho, ele vai dizer, o assunto da Bíblia, o grande tema da Bíblia é Jesus Cristo. E é verdade. A Bíblia inteira aponta para ele, Jesus. Mas se você for ver mais detalhadamente, você vai entender em que contexto Cristo é mencionado na Bíblia. E é justamente no contexto do reino de Deus. Por causa disso, teólogos têm nos ensinado que o reino de Deus é o tema central da Bíblia. E quando a gente vai para o Apocalipse, nós temos ali a consumação, e é a consumação daquilo que foi justamente o tema central da Bíblia, o reino de Deus e o seu rei Jesus Cristo. Quer ver outro tema que é importantíssimo na Bíblia? É o tema da aliança. O tempo todo você olha para a Bíblia e você vê Deus estabelecendo e desenrolando ali a sua aliança com o seu povo. Mas, mais uma vez, o tema da aliança, ela não nasce sem contexto. Ela nasce num contexto específico e esse contexto é o reino de Deus. A aliança, ela é estabelecida entre o rei e o seu povo escolhido. Portanto, a gente não pode entender o papel de Cristo como rei. A gente não pode entender as alianças de Deus com o seu povo, se antes de tudo não entendermos o contexto maior do reino de Deus. Poderíamos então definir dizendo que o reino de Deus refere-se à sua realeza, seu governo e sua autoridade, que se expressam em diferentes estágios ao longo da história da redenção. Então, por um lado, você pode pensar que o reino de Deus refere-se ao seu governo providencial, naquele sentido que Deus soberanamente governa sobre todas as coisas, e nada acontece fora do governo soberano de Deus. Mas também você pode pensar esse reino a partir do seu aspecto redentivo. Não pense no aspecto providencial. Para o tema dessa aula, concentre-se no reino de Deus em seu aspecto redentivo. Pense na história da redenção que vem sido revelada ao longo dos séculos. Os salmos falam muito bem sobre isso. Ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Ou, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O que é que esses salmos estão aqui nos ensinando? Eles estão mostrando para a gente o governo soberano de Deus, o reino de Deus na sua criação. Diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e dos céus ele reina sobre tudo o que existe. E aí eu pergunto, para vocês, por que é que Deus reina sobre tudo o que existe? É porque Ele criou tudo que existe. É pelo fato de Deus ter feito tudo, é pelo fato de Deus haver criado tudo, que Ele tem legitimidade, que Ele tem poder, que Ele tem soberania para reinar sobre tudo. Mas aí vocês vão lembrar de um estágio da criação depois, um estágio depois da criação, que é a queda.
E a queda afetou de alguma forma o reino soberano de Deus sobre a criação. Se você lembrar bem, na criação, Deus não apenas fez o mundo inteiro, e Deus não apenas reina sobre esse mundo inteiro, mas Ele também criou seres humanos, e Ele deu a esses seres humanos a responsabilidade de exercerem domínio sobre a criação. Esse é o mandato cultural que Deus deu ao homem: domine ele sobre os peixes do mar, sobre tudo. Então Deus, ele é o rei da criação, mas ele estabeleceu os seres humanos como vice-regentes da criação. Poderíamos dizer numa linguagem contemporânea que que era como se Deus fosse o dono da criação e nós fôssemos estabelecidos por Deus como gerentes da criação. Tínhamos a responsabilidade de, debaixo da autoridade de Deus, dominar sobre tudo. Mas aí o homem, pela sua livre escolha, ele desobedeceu à voz de Deus e ele deu ouvidos à voz de Satanás. E a partir desse momento, estabelece no mundo um reino parasita, o reino de Satanás. Esse reino, ele é chamado na teologia de um reino parasita, porque ele não tem de si mesmo nada. Satanás não fez nada, Satanás não criou nada. Portanto, ele estabeleceu o seu reino, usurpando os elementos da criação de Deus. E a partir daquele momento da queda, estabelece aquilo que a teologia também chama de uma antítese. Ou seja, é uma rivalidade, é uma inimizade do reino das trevas contra o reino da luz, do reino parasita de Satanás contra o reino soberano de Deus. E o homem, ele se presta voluntariamente a cooperar com o reino de Satanás desde esse momento. É por isso que a Bíblia vai nos dizer mais tarde que aqueles que estão em Cristo, eles foram transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E nós não podemos aqui pensar que esse reino é algo apenas metafórico, é apenas algo abstrato. Entenda, é algo real. É um reino de rivalidade, é um reino de competição que Satanás plantou dentro da criação de Deus para, de alguma forma, tentar rivalizar contra Deus. E esse reino parasita, ele vai se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus vai também desenvolvendo o seu plano redentivo. E o plano redentivo de Deus, ele visa não apenas a salvação de pessoas individualmente, mas ele visa a retomada desse reino. E ele visa também levar esse reino ao seu ápice. Ao ápice que não foi possível levar no Éden por causa da queda. Quando você chega em Êxodo, capítulo 19, quando Deus já havia escolhido um povo para revelar a esse povo a sua salvação, observe o que é que Deus diz ao seu povo. Eles estão ao pé do Monte Sinai, Deus está estabelecendo uma aliança eterna com esse povo, e o que Deus diz a eles é: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então a promessa que Deus faz com o seu povo em Êxodo capítulo 19 é de restaurar o seu reino a partir deles. Deus havia entregue uma lei para eles através de Moisés, e à medida que eles fossem obedientes a essa lei, ao mesmo tempo Deus estaria também restaurando o seu reino a partir deles. E observe o que aqui a promessa diz: haveria não apenas um reino, mas essa
todas essas pessoas que haviam entrado em aliança com Deus, eles também seriam restaurados à sua posição de vice-regentes da criação. A promessa diz que eles seriam para Deus um reino de sacerdotes. Eles não apenas entrariam no reino, eles não apenas herdariam o reino, eles não apenas experimentariam a realidade do reino de Deus, mas eles mesmos seriam constituídos como um reino. Uma tradução alternativa para isso é que eles seriam constituídos reis e sacerdotes, que é a mesma coisa de dizer que eles seriam um reino de sacerdotes. Quando você chega no período profético, o assunto do reino ainda está o tempo todo vindo à tona. Isaías, por exemplo, profetizando acerca de Cristo, ele diz: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o seu governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. Veja a linguagem real em que essa profecia messiânica se desenvolve. Primeiro, ele diz que o governo estará sobre os seus ombros. Depois ele diz que esse menino é um príncipe da paz. E a partir daí a linguagem então real fica mais clara do que nunca. Diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Mais uma vez Isaías, falando sobre o Messias, diz: ele julgará entre as nações. E aqui leva em consideração que nos tempos bíblicos, julgar era uma função dos reis. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e das suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. O que é que você consegue perceber a partir dessa profecia messiânica? Primeiramente, o profeta Isaías fala acerca de Cristo, mas ao mesmo tempo ele conecta Cristo com o fim, com o reino na sua fase máxima, com o reino em sua consumação. E ele diz que esse reino será um reino de paz. É justamente por causa disso, Isaías já tinha dito que ele é o príncipe, da paz, e o reino dele é um reino tão marcado por essa condição de paz, que nesse reino, diz eles, os homens farão das suas espadas arados e das suas lanças foices. Ou seja, aquilo que era arma será reciclado e será transformado em instrumentos produtivos, instrumentos de trabalho. E não apenas isso, nesse reino haverá tanta paz, que essa paz será observada não apenas entre nações e não apenas entre homens, mas também haverá paz inclusive com o próprio meio ambiente. Haverá paz com a natureza à nossa volta. O lobo viverá com o cordeiro. Você lembra que lá na queda, em Gênesis capítulo 3, quando o homem, antes do homem desobedecer a Deus, ele tinha paz com Deus, ele tinha paz consigo mesmo, ele tinha paz com o seu próximo e ele tinha paz com a natureza em volta. Depois da queda, o homem perdeu a paz com Deus, perdeu a paz consigo mesmo, passou a ter uma consciência culpada, perdeu a paz com o seu próximo, com Eva,
E depois de Eva você vai ver que os descendentes deles viviam sempre em conflito. Mas também você observa já ali em Gênesis 3, que em decorrência da queda, o homem passou também a não ter mais paz com o meio ambiente à sua volta, de forma que agora cresceriam ervas daninhas e prejudicariam o seu trabalho produtivo sobre a terra. Antes da queda, o homem poderia plantar e colher livremente, facilmente. Depois da queda, diz a Bíblia, cresceriam espinhos e ervas daninhas sobre a terra. E isso dificultaria tanto o trabalho do homem sobre a terra, que ele precisaria suar para poder da terra extrair o seu pão. Mas quando a gente observa aqui a profecia messiânica do reino de Deus, na sua consumação, nós vemos que é um reino de paz, e não apenas uma paz social, mas inclusive uma paz ambiental. Pois então, aí o Senhor chegou numa parte excelente. Olhe, todos nós, mais ou menos, crescemos aguardando que na consumação, que na eternidade, nós moraríamos lá no céu com Deus, não é? Mas eu peço que vocês guardem essa pergunta em mente e leiam Apocalipse 21. Lá você vai ver bem claramente onde é que vai ser a habitação final do homem. A Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra. Então, a habitação do homem sempre foi a terra. O plano de Deus para o homem foi a morada na terra. Se você observar bem, Apocalipse 21 é basicamente uma retomada de Gênesis 1 e 2. Então, nós não vamos viver nessa terra, mas diz a Bíblia que nós vamos viver numa terra que vai ser renovada, novos céus e nova terra. Haverá possibilidade de transitar entre o céu e a terra? Eu acredito que a Bíblia não nos dá informações para isso, não é? A gente vai ter uma última aula sobre isso, tá? Sobre o novo céu e nova terra. Mas assim, por enquanto, eu posso adiantar que muito dessa profecia que nós estamos vendo aqui em Isaías, ela poderá ser cumprida literalmente, porque a Bíblia fala não apenas sobre novos céus, mas ela fala também sobre nova terra. E nessa terra nós vamos poder desfrutar daquela paz, daquele shalom que Deus estabeleceu lá atrás no Éden. Mas não o Éden, nós vamos viver o Éden de uma forma muito melhor do que ele era. Não é? Primeiro Éden. Tá bom? Quando você chega no Novo Testamento, o assunto não é outro. O assunto ainda continua sendo o reino de Deus. Veja que logo depois que Jesus foi batizado, Jesus foi para o deserto, né, jejuar, e ali ele foi tentado por Satanás. Já na tentação de Cristo, Satanás traz à tona o tema do reino. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você me prostrar e me adorar. Você viu aí a palavra reino? Que reino é esse que Satanás mostrou para Cristo e que apresentou para ele como uma tentação? Eu não posso acreditar aqui que Satanás estava mentindo para ele. Porque se Satanás estivesse mentindo, essa tentação não seria real. Jesus sabe o que é verdade, Jesus sabe o que é de fato, né, mentira.
Para ser uma tentação, o objeto da tentação precisava ser algo de fato real. Então, Satanás tem, debaixo da sua autoridade, um reino. É esse que diz o texto, são os reinos deste mundo. Satanás não fez este mundo, mas os habitantes desse mundo, os povos deste mundo, as nações deste mundo, submeteram-se voluntariamente ao império de Satanás por causa da sua desobediência. E é justamente esse reino que Satanás está aqui prometendo entregar a Cristo, sem que ele precisasse passar pela morte, se tão somente ele o adorasse. E a gente sabe que Jesus recusa a isso aí. Sim. Satanás ele é limitado porque o reino parasita dele funciona debaixo do governo, soberano de Deus. Mas esse texto aqui está dizendo o seguinte: Satanás diz, olha, eu tenho pessoas que são súditos no meu reino, eu tenho autoridade sobre eles. Jesus veio a essa terra para morrer e através da sua morte reconquistar o reino e reconquistar os súditos que haviam desobedecido a Deus. Mais ou menos a proposta que Satanás faz para ele é de entregar esses súditos a ele, sem que ele precisasse experimentar a morte. Ou seja, Satanás está oferecendo a ele, a Cristo, não algo que está fora da sua autoridade, mas aquilo que está dentro da sua autoridade. Aquelas pessoas, aqueles reinos, povos e nações que se submeteram a ele voluntariamente. Ok? Quando Jesus então começa a ensinar, não é de estranhar que o assunto dominante do ensino dele é o reino de Deus. Mateus capítulo 4, nós lemos, Jesus começou a pregar. Aí olha o assunto da pregação de Cristo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Quando a gente olha Jesus, o tempo todo ele está ensinando ou ele está operando milagres. E a gente pensa, por que Jesus opera milagres? Será que é uma demonstração pública de poder? Será que é alguma forma dele se mostrar para o mundo? O texto que nós vimos faz uma relação entre ensinar, curar e a pregação do reino de Deus. Através do seu ensino, Jesus ensinava acerca da realidade do reino de Deus, que na pessoa dele estava vindo agora como nunca antes. E através das suas curas, sinais e maravilhas, Jesus estava sinalizando o reino. Você prega em palavras, mas você demonstra de forma audível, de forma visível, aspectos do reino de Deus. Jesus, através daqueles sinais, estava demonstrando que o reino de Deus era maior do que a morte. E por causa disso ele ressuscitava mortos. Jesus estava mostrando que o seu reino ele tinha autoridade sobre enfermidades e por causa disso ele curava enfermos. Jesus estava demonstrando que o seu reino tinha autoridade sobre os espíritos malignos e por causa disso ele estava, vez por outra, expelindo demônios. E ele diz isso muito claramente. Certa vez Jesus expulsou um demônio e alguns mestres da lei vieram acusá-lo que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus diz, não pode ser. Ele diz, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, o fato de Jesus expulsar demônios é um sinal da chegada do reino de Deus no meio deles. Ou,
Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa deles. O que é que Jesus está dizendo aqui metaforicamente? Que quando ele encarnou nesse mundo, a sua encarnação e depois disso a sua morte, ressurreição, terá o poder de deter Satanás, de amarrar Satanás, de limitar Satanás em seu império, das trevas, para a partir daí despojá-lo de tudo aquilo que ele havia usurpado do reino de Deus. É nesse sentido que nós cremos que a vinda e a morte de Cristo já amarrou Satanás, já impôs uma limitação ao império das trevas. A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo já operou, já executou, já efetuou uma limitação, uma detenção ao império de Satanás. Obviamente que ele ainda não reconheceu isso e ele ainda não se entregou. Ainda leva um tempo para que os inimigos de Cristo reconheçam a sua vitória sobre ele. Mas de alguma forma nós já podemos afirmar que a vitória de Cristo sobre o império das trevas, ela já foi garantida. A principal batalha já foi vencida na cruz. Alguns evangélicos ainda aguardam por uma grande batalha do Armagedon, tipo uma grande batalha escatológica. Nós, reformados, não aguardamos batalha nenhuma. A grande batalha escatológica já foi vencida, já foi travada na cruz. O que nós estamos aguardando é apenas a consumação, quando todos os inimigos de Deus reconhecerão a vitória triunfal de Cristo. Da mesma forma, quando nós vemos Jesus ensinando, se você lembrar bem, quase todas as suas parábolas, elas apontam para alguma realidade do reino de Deus. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. Então o tempo todo a gente vê Jesus ensinando e ele está dizendo: a que poderia eu comparar o reino dos céus? O reino dos céus é como isso, o reino dos céus é como aquilo. Então o que a gente vê no ministério de Cristo o tempo todo, ou ele está ensinando verbalmente acerca do reino de Deus, ou ele está demonstrando através de milagres, sinais do reino de Deus. Quando a gente chega aos últimos dias de Cristo, as últimas horas de Cristo, antes da sua morte, o reino de Deus ainda é o tema dominante. Nós chegamos aqui em Lucas, capítulo 22, e o que nós temos aqui é a cena da última ceia. E o que nós lemos no texto é o seguinte: então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Não é interessante isso? Jesus estava o tempo todo ensinando sobre o reino. Agora, quando ele está nas últimas horas, prestes a morrer, Jesus ainda acha relevante falar acerca do reino de Deus. E ele diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Preste atenção nisso. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus está aqui nos seus últimos momentos retomando a promessa do reino, e não apenas retomando a promessa do reino, mas retomando aquela promessa que havia sido feita em Êxodo 19, que o povo escolhido de Deus, os servos de Deus, eles reinariam com Deus novamente. Assim como Adão reinava com Deus no Éden, antes da queda, Jesus está aqui
afirmando que os seus apóstolos reinarão com ele no reino dos céus. E que inclusive eles se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando a gente chega na cena da crucificação, mais uma vez nós temos nitidamente o tema do reino de Deus. Tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Coroa. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombava: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o crucificarem, por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Qual foi a grande acusação contra Cristo na sua morte? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus havia ensinado tanto acerca do reino de Deus, ele havia enfatizado tanto isso, que por ocasião da sua morte, a acusação que tinham para ele não poderia ser outra. Havia ficado muito óbvio de que tudo aquilo que ele havia dito apontava para o fato de que ele era o rei messiânico prometido. E a gente sabe que quando os judeus viram isso, diga: não escreva isso. Disseram: escreva, este se dizia o rei dos judeus. Ou seja, todo mundo havia entendido que a mensagem de Cristo não era uma mensagem de paz e amor sem contexto nenhum. Pregava paz, sim, pregava amor, sim, mas a paz e o amor do reino de Deus, que estava vindo na pessoa dele. Mais uma vez, ainda na cena da crucificação, nós temos o fato de que ao lado de Cristo havia ladrões crucificados. E enquanto um ladrão zombava de Cristo, o outro olhou para Cristo e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acho essa uma das orações mais extraordinárias da Bíblia. O que é que esse ladrão está de fato dizendo a Cristo? No momento em que, humanamente falando, o reino de Cristo estava sendo desmascarado, por causa da sua humilhação, por causa da sua crucificação, humanamente, quem passasse e visse aquilo dizia: ele não é rei coisa nenhuma. Porque se ele fosse rei mesmo, principalmente se ele fosse o rei messiânico, ele não estaria morrendo numa situação vergonhosa como essa. Aquilo que era uma prova cabal para os homens de que Cristo não era rei coisa nenhuma, para o ladrão que estava ao lado dele na cruz, para um dos ladrões que estava ao lado dele na cruz, ele não via dessa mesma forma. Contra todas as evidências, ele pede a Cristo para que se lembre dele quando ele entrar em seu reino. Ele crê que Jesus é rei, ele crê que Jesus tem um reino, e ele crê também que esse reino é um reino espiritual, que vai além da morte. Ele está vendo que todos eles ali serão crucificados, está vendo que a vida deles está ali na cruz se esvaindo, mas ele crê que o reino de Cristo é um reino real e que ele vai além dessa vida. Ele é de natureza espiritual. Esse ladrão na cruz está entendendo aquilo que os judeus da época de Cristo não entendiam. Mesmo os seus apóstolos não conseguiam entender que o reino de Cristo não é um reino político, é um reino espiritual. Quando a gente chega lá em Atos, Jesus já havia morrido, ressuscitado. Antes da sua ascensão, um apóstolo ainda pergunta para ele: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o seu reino? Ou seja, mesmo na hora final, eles ainda estavam esperando um reino político. E esse ladrão já havia entendido que o reino de Cristo é espiritual. Por causa disso, Jesus diz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando nós então chegamos em Atos capítulo 1,
Estamos aqui no cenário da ressurreição. Jesus havia morto, ressuscitado, e agora ele está vivendo aqueles últimos dias com os seus apóstolos, bem como com os seus discípulos. E o texto que nós lemos diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Esses são os últimos 40 dias mesmo de Cristo na terra fisicamente. E qual é o assunto mais importante que Cristo tem para tratar com os seus discípulos nesses últimos dias? Diz: apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Avalie então a importância desse assunto. É exatamente por isso também que a Igreja Apostólica, os apóstolos, não tem outro assunto na sua pregação a não ser a pregação do Evangelho do Reino. Atos capítulo 8 diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Você já deve ter visto que ao longo da Bíblia aparece reino de Deus e aparece reino dos céus. E o que a gente observa ao longo da Bíblia é que essas duas expressões elas são usadas de forma equivalentes. Tanto uma coisa quanto a outra apontam para a mesma realidade. Os nossos irmãos dispensacionalistas, eles não entendem assim. Acho que Johnny lembra bem disso. Participamos já de uma aula onde esse tema ele veio à tona. Eles acreditam que uma coisa é o Evangelho da salvação e outra coisa é o Evangelho do reino. Não é? Essa é a visão dispensacionalista, já que ela tem muita assim, dualidade nas coisas. Então uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. Uma coisa é o Antigo Testamento, outra coisa é o Novo Testamento. Então, para eles, no entendimento deles, uma coisa é o Evangelho da salvação e outra coisa é o Evangelho do reino. Na doutrina reformada, nós não fazemos essa distinção, porque a salvação não é outra coisa senão uma promessa do reino de Deus. Não tem como você dissociar. Não existe salvação fora do reino de Deus. E não existe a realidade do reino sem que também ela traga salvação para os seus súditos. Nicole. O reino de Deus ele é espiritual e ele já está no nosso meio porque Jesus Cristo já inaugurou essa retomada do reino de Deus. Jesus disse certa vez aos seus apóstolos: o reino de Deus está entre vós, está entre eles. Então é por causa disso que nós não que nós não entendemos que o reino é algo que vai ser inaugurado lá na frente, no fim do mundo. Nós entendemos que em Cristo, com a vinda de Cristo, já foi inaugurado o tempo escatológico. E em Cristo, o reino de Deus já foi reinaugurado, digamos assim. Ele já foi reinstalado. O fato é que nós vivemos numa tensão entre o já e o ainda não. Por um lado, o reino de Deus ele já foi conquistado em Cristo, mas ele ainda não está em sua versão definitiva. Ele ainda não está na sua forma máxima. Isso vai acontecer na consumação. Mais uma vez, Atos capítulo 28, nós temos aqui um retrato do testemunho apostólico. Diz assim: assim combinaram em encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente
e sem impedimento algum. O que é que nós vemos? Que da mesma forma que a pregação de Cristo ela era centrada no reino, a pregação dos apóstolos também, ela tinha esse tema. Quando nós vamos ler as cartas apostólicas, o reino está sempre levado em consideração. Paulo diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Paulo, falando sobre o tempo final, ele diz: então virá o fim, quando ele, no caso aqui, Jesus, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nós não achamos que Jesus vai começar a reinar num reino futuro de 1000 anos, que vai começar não sei quando. Nós cremos que Cristo já reina. A Bíblia diz: é necessário que ele reine. E ele está, portanto, reinando. Até quando? Até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Uhum. Uhum. 1000 anos. Ok. Entendi. Deixa eu te dizer, eu não posso entrar muito nesse assunto, Milênio, porque é o assunto da próxima aula, de hoje a 8. Mas eu posso adiantar alguma coisa, para você. O testemunho da Bíblia como um todo é que o reino de Cristo, o reino de Deus, ele é de natureza espiritual. Ele não é de natureza política. E é justamente esse erro que a gente vê apóstolos, inclusive, cometendo o tempo todo. Então, por causa disso, não faz muito sentido você achar que justamente na consumação da vida eterna, você vai ter um reino político. Mais ainda, sobre a interpretação de Apocalipse, esse livro ele é estruturado completamente em cima de uma linguagem apocalíptica, óbvio, E a linguagem apocalíptica ela é estruturada em cima da linguagem simbólica. Você não tem como interpretar literalmente tudo que você vê em Apocalipse. Ali você tem bestas, você tem figuras dantescas, são taças, são chifres, cavalos, trombetas. Então, tudo ali é nitidamente simbólico. Seria muito estranho que ao chegar no capítulo 20 você dissesse: não, agora é literal. A própria natureza literária do livro exige uma interpretação simbólica. Ou seja, que nesse caso, levando em consideração a natureza desse gênero literário, a interpretação simbólica é a interpretação natural que o texto exige. Uma regra hermenêutica básica é que o texto deve ser interpretado em seu sentido natural. E é o contexto que vai dizer a gente se esse sentido natural é o sentido literal ou se é o sentido simbólico. Quando você chega numa literatura apocalíptica, profética como o sentido natural é que a interpretação seja simbólica. Se não fosse isso, seria impossível interpretar taças, chifres, trombetas, bestas e por aí vai. Tá bom? Chegamos então em Apocalipse, a consumação do reino, e veja a promessa que nós temos. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que dizia: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Então, quando você lê a Apocalipse, não perca de vista isso, a consumação do reino. Não fixe naquilo que tem menos importância. Anticristo, besta que sobe do mar, besta que sobe da terra. Mantenha os seus olhos fixos nisso, no reino de Cristo, no reino de Cristo, o reino do mundo, que anteriormente havia sido subjugado ao poder demoníaco. Agora o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você vê então que justamente o ápice do reino de Deus, o apogeu desse reino, ele vem quando Satanás ele é lançado fora. Ou seja, quando ele é destituído cabalmente de toda a sua autoridade. Quando nós chegamos no capítulo 22, a promessa fica muito mais nítida diante de nós. Diz assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes. Consegue lembrar de algum versículo do Antigo Testamento? Tu os constituíste reino e sacerdotes. E aí, lembram? Êxodo 19. Deus havia prometido fazer deles um reino de sacerdotes. Tu os constituíste reinos e sacerdotes. Ou seja, não é mais uma promessa futura, é uma realidade consumada para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Não apenas o reino de Cristo será não apenas o reino de Deus será então restaurado, mas os próprios eleitos receberão a honra de reinar sobre a terra. Apocalipse 22 diz: já não haverá maldição nenhuma, pois o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E mais uma vez é dito que: e eles reinarão para todo sempre. Não apenas Cristo reinará, mas os servos de Cristo, os eleitos de Cristo também reinarão com Ele para todo sempre, reconstituindo assim a intenção original de Deus na criação, na qual Ele estabeleceu os homens como vice-regentes da criação. Amém, meus irmãos? Perguntas? Tenham isso em mente. Sempre quando a gente lembrar das últimas coisas, que a gente não se perca com os pequenos elementos, que a gente mantenha em mente o quadro todo. O reino de Deus então seria uma excelente moldura, dentro da qual se encaixam perfeitamente todos os outros elementos da doutrina das últimas coisas. Se a gente mantiver isso em mente, a gente vai ter uma visão equilibrada e bíblica das últimas coisas, sabendo não apenas aquilo que Deus fará quanto ao seu reino cósmico, mas conhecendo inclusive a nossa posição nesse reino. Nós não apenas herdaremos o reino como algo que nós poderemos desfrutar apenas, mas nós herdaremos esse reino com uma função de reinar